E aí, pessoal que fez o concurso da Prefeitura de Acopiara, que aconteceu agora neste domingo do dia 5 de fevereiro. Essa prova foi base para os níveis médio e superior, então é a mesma prova, então dá para você fazer. Gente, você está vendo aqui que a banca não disponibiliza o PDF das provas, né? Então a aluna me mandou e eu procurei o texto, está aqui o texto na internet, não coloquei a primeira questão, eu peguei agora essa prova, nem corrigi, vou corrigir junto com vocês aqui online. E a primeira questão, não pretendo ler o texto, é a questão simples de interpretação textual, vou deixar com vocês para que vocês leiam e resolvam a primeira questão de texto. O restante é de gramática, como sempre, a UPA, Universidade Patativa do Assaré, traz como base, tá bom? A prova dela é praticamente inteira de gramática. Então eu vou começar aqui pela segunda questão. A primeira é de texto, eu não coloquei aqui, tá? Pergunta o seguinte, a imagem está um pouquinho ruim, mas dá para entender. Na última década, uma grande variedade de pesquisa mostrou que a maioria das pessoas tem dificuldade com o fracasso. A questão aqui está pedindo quanto à correção da nova pontuação. Então vamos dar uma olhada aqui na letra A. Essa aqui, esses grifos aí são da aluna, tá? Vou corrigir aqui por cima. Assinalar a opção correta. Então vejamos aqui, eu vou colocar aqui meu pincel vermelho para ficar mais visível. Deixa eu ver aqui, beleza. Uma grande variedade de pesquisas, aqui é o sujeito, aqui é o verbo, mostrou na última década isso, mostrou isso. Note que essa expressão que é iniciada pelo que a maioria das pessoas tem dificuldade com fracasso, é o complemento verbal do verbo mostrar. É o objeto direto. Tem uma oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. E entre elas eu não posso ter vírgula. Tá, Vitor, mas eu tenho essa expressão adverbial, né? Na última década. Beleza, se essa vírgula aqui fosse para isolar essa oração, aliás, essa expressão adverbial, deveria ter outra aqui. Como a banca só colocou uma, essa vírgula da primeira da letra A está totalmente equivocada. E qual é a razão do equívoco? Que eu não posso colocar uma vírgula separando o verbo do seu complemento, beleza? Então essa vírgula está completamente equivocada. Uma grande variedade de pesquisa é o adjunto adnominal do núcleo do substantivo do sujeito, que é uma grande variedade. Então eu não posso separar com travessões, tá? Essa expressão adverbial, muito menos separar o verbo do seu sujeito. Então existe um grande equívoco também na letra B. Lembrando que eu estou corrigindo a prova agora de imediato, tá? Eu não parei para fazer sozinho, não. Então vamos lá, a B já está errada, já nasceu morta. Não vou nem analisar o restante. Uma grande variedade de pesquisas mostrou quando, na última década, corretíssima, como eu sugeri lá na letra A, isolar a expressão não é oração, expressão adverbial de tempo deslocada para o meio da frase. Com certeza o gabarito é C, tá? Uma grande variedade de pesquisa mostrou, aqui eu tenho um ponto e vírgula, não posso colocar nada de pontuação separando o sujeito do seu núcleo, tá? O sujeito do seu verbo, perdão. E eu coloquei ponto e vírgula, eu acho que aqui é um ponto e vírgula, mas se for 2 pontos também está errado. Que eu coloquei, eu tenho que colocar o mesmo item, travessão e travessão. Mesmo se eu pusesse um travessão aqui, essa vírgula estaria equivocada, caindo na mesma regra lá de cima que eu te disse. Eu não posso separar o verbo do seu complemento. A letra D está completamente errada. Então, o gabarito da segunda, letra C. Chegamos à terceira questão, que está pedindo o quê? Assinala a opção correta quanto à acentuação. Beleza. Existem 2 vocábulos proparoxítonos na frase? Vejamos. Fenômeno 1. Conhecido paroxítono, como paroxítono, efeito paroxítono, bababá. Quanto à acentuação. Vamos procurar só as que estão acentuadas, né? Proparoxítona, fenômeno, tendência, paroxítona ou proparoxítona eventual, mas vamos considerar como paroxítona, que as pessoas têm acento diferencial de abandonar seus sonhos prematuramente. Não existem 2, existem só um.
Existem dois vocábulos paroxítonos acentuados. Vejamos. Monossílaba, tendência paroxítona, um. Não tem dois, tem um. Os vocábulos e tem são acentuados pelas mesmas regras? São não. O é monossílabo e o tem é acento diferencial. Provavelmente vai ser letra D. Fenômeno e tendência são acentuados por regras diferentes? São sim. Um por ser proparoxítona real e aqui por ser paroxítona terminada em ditongo crescente. Gente, essa tendência ela também pode ser uma proparoxítona eventual, só que elas não pertencem à mesma regra. Enquanto fenômeno é uma proparoxítona real, aqui é uma proparoxítona eventual. Por quê? Na sua regra original, tendência é justificada por ser uma paroxítona terminada em ditongo, tá? E não por ser proparoxítona. Realmente o gabarito é a letra D, a colega acertou. Chegamos à quarta. O que é que está pedindo? Na frase existem um pronome relativo e um possessivo. Vejamos. É a tendência a qual, tem um relativo aqui, então é possível que seja a letra A qual as pessoas tendem a abandonar. O que é que está pedindo, menino? Dois pronomes. Seus sonhos prematuramente. Sim. Um pronome possessivo e um relativo. Eu acho que é A. Vamos ver as outras. Dois pronomes indefinidos? Tem nenhum aqui. É a tendência que as pessoas tendem a abandonar seus sonhos. Não tem nenhum indefinido. Um pronome... Não. Dois pronomes pessoais oblíquos. É a tendência que as pessoas têm... Tem nenhum. É letra A mesmo. O colega acertou aqui. Chegamos à quinta, que diz o seguinte. Às vezes desistimos cedo demais, mesmo quando seríamos. É claro que eu tenho aqui o futuro do pretérito, né? Seríamos. Se fosse o pretérito imperfeito, éramos. Seríamos. Futuro do pretérito do indicativo. Exatamente, letra A, sim. Futuro do pretérito do indicativo. O que é que eu tenho na sexta? Fale de novo, fale melhor. Conjugando o verbo na frase na primeira pessoa do plural do... imperativo afirmativo. Fale de novo. Deixa eu descer aqui, lá para a última página, para eu fazer isso aqui. Ó. Vamos colocar aqui, adicionar texto. É porque eu estou no PDF, meu Deus. Não dá para fazer isso aqui não, vou fazer desenhando. Quando eu tenho o seguinte, gente, olha. Vamos desenhar aqui. O verbo falhar. O imperativo, ele tem três pessoas do afirmativo, que a primeira não existe. Então, eu sempre vou começar pela segunda. Eu vou colocar o verbo falhar aqui, ó. Eu coloco, ó, falhar tu. Falhar tu. Vou lá e apago o R. Fica como? Falha tu. Se a segunda pessoa termina com A, a terceira vai ser um E. Então, fica como? Falhe ele. Então, a terceira pessoa ficaria falhe, não é? Deixa eu ver o que está pedindo, né? Que eu esqueci já. Falhar, falha tu, falhe ele. Então está na terceira pessoa. Ele quer que fique na primeira pessoa do plural. Eita, primeira pessoa do plural. Falhemos. Falhemos nós. Falhemos melhor. Fala sério. Eu pensei que ia ser uma questão difícil. Letra A, não tem para onde correr aqui não. Palestrante, a palavra é um substantivo. Vejamos. Eu tenho três tipos de substantivo, que é o substantivo biforme, que é duas formas, uma forma para o masculino e para o feminino. Você note aqui que palestrante não é biforme, como a colega colocou aqui, viu? A palavra palestrante, ela só é uniforme, tá? Ela existe somente uma forma para o masculino e para o feminino. Eu digo o palestrante, a palestrante.
O que diferencia o gênero dessa palavra, que é uniforme, tá? Só existe uma forma para o masculino e para o feminino, é o artigo. Então, essa palavra aqui é comum de 2 artigos. O artigo é que vai definir o gênero da palavra palestrante, tá bom? A letra D, acho que dá para ler, a colega riscou aqui, tá? Mas é letra D, comum de 2 gêneros. Por exemplo, se eu dissesse o seguinte, ó, o repórter, a repórter. Nós temos aqui a palavra repórter, que é um substantivo uniforme. Note que eu não vario a palavra para fazer o feminino nem o masculino. Eu não digo repórtera para fazer o feminino de repórter, que seria o masculino. O que define o gênero dessa palavra é o uso do artigo fora. Portanto, eu digo que essa palavra aqui é comum de 2 artigos, comum de 2 gêneros, como diz aí, tá bom? É isso. Eu acho que aqui está escrito o quê? Epiceno. Epiceno é para animal, sobrecomum é aquele que nem o artigo modifica. Por exemplo, criança. Quando eu digo a palavra criança, ela é considerada sobrecomum porque esse artigo aqui, ele não diferencia o sexo nem o gênero da palavra, tá? Essa palavra aqui é sobrecomum, que quando eu digo a criança morreu, você não sabe se é homem ou se é mulher, não é verdade? Então, ele é sobrecomum. Nessa palavra palestrante, ele é comum de 2. Beleza? Vamos aqui para 8, que pergunta o seguinte. Ele quer em relação à oração coordenada, não é? Deixa eu apagar aqui, gente. A gente responder essa coordenada. Esse E é coordenado, tá? Não sei se é o E, deixa eu ler aqui. Pesquisas recentes mostram isso. Que existem maneiras de evitar essas armadilhas, completa o substantivo maneiras. Maneiras de evitar essas armadilhas existem. Isso aqui é o sujeito de existe. Mas vamos lá. Se esse termo preposicionado completa um substantivo, então fica maneiras disso. Esse de evitar essas armadilhas completa maneiras. Aqui é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. A banca não cobrou tão profundamente assim. Ela colocou apenas a reduzida de infinitivo, a letra A mesmo, tá? Ela poderia ter piorado essa questão, né? Mas letra A mesmo. Tá bem facinho aí a 8. Vamos a 9? Mas a verdade é que a maioria de nós falha novamente e falha igual. O E é uma coordenada, tá? Aqui não tem para onde correr, ela é uma coordenada. Só que eu tô vendo aqui, gente, nem sempre o E vai ser aditivo. O E, ele pode sim dar uma ideia de oposição. Se eu dizer o seguinte, olha, estudou bastante e tirou 0. Esse E não é aditivo. Gente, uma coisa que mostra que esse E não é aditivo é essa vírgula, tá? Essa vírgula não tem razão de ser se a banca considerar isso aqui como aditivo. Orações aditivas em que ela possua o mesmo sujeito e valor de adição, ela não pode ter vírgula. Vamos ver se é o mesmo sujeito? A verdade é que a maioria de nós falha novamente e a maioria de nós falha igual. É o mesmo sujeito. E aqui tem valor, se for de adição, essa vírgula não tem aí, não tem razão de ser. Essa vírgula está aí não para marcar sujeitos distintos, e sim para marcar uma ideia contrastiva, opositiva. Esse E não é aditivo. Só que eu estou vendo aqui que não existe opção, tá? Esse E, gente, aqui é adversativo, tá? Uma questão que merece recurso aqui. Vamos analisar o sentido. Eu analisei só pelo ponto de vista gramatical, a vírgula que é proibida. Eu digo o seguinte, a maioria de nós falha novamente. Qual é a ideia de concordância, de adição para ser aí?
A maioria de nós falha novamente, mas falha igual. A ideia que se espera é que, quando eu falho novamente, eu aprenda com esses erros. Mas ela não aprende. Esse e falha igual equivale a mas falha igual. Ou seja, é uma ideia de contraste, de oposição. Óbvio, não existe outra opção para essa questão. Eu iria de B também. Só que quem errou essa questão pode entrar com recurso. Você mesmo pode escrever. Você anota todas essas observações que eu fiz para você aqui e sinaliza que não existe gabarito para essa nona questão, porque ela é adversativa. Tá certo? Cheguei aqui na 10ª questão que diz: por exemplo, é oferecer o quê? Conselhos, objeto direto, a quem? A outra pessoa. Olha aí, o verbo é bitransitivo. Quem oferece, oferece algo a alguém. Então, tem 2 objetos de diferentes naturezas, então ficamos com letra A. Beleza? Manda esse vídeo para quem fez a prova, tá, gente? Desejo a você toda a sorte do mundo. Tchau, gente!